o meu canal. Para quem não me conhece, para quem tá aqui pela primeira vez, prazer, né? Meu nome é Fernanda, tenho 21 anos e faço faculdade de enfermagem à distância na Unip, tá? E eu também sou técnica em estética, então eu trabalho com estética a domicílio, né? E faço faculdade de enfermagem. E hoje, né, vai ser um tema, assim, bem legal, que eu acho que muita gente me pergunta, muita gente tem essa dúvida, porque tudo que a gente vê na internet é só coisas contras a faculdade à distância, né? Então hoje eu vim falar alguns prós e contras da faculdade à distância. Mas falar sobre esse assunto é bem difícil, porque prós e contras dessa modalidade, tudo depende do aluno, tudo depende de você, tá? Então eu vou falar no meu caso o que eu acho pró e o que eu acho contra, tá? Então espero que vocês gostem e vamos lá pro vídeo. Ai, gente, ignorem isso daqui, essas espinhas aqui, é porque estou, né, numa fase aí. Sempre tem essa fase, né, gente, de espinhas, então eu tô nessa fase aqui. Mas vamos lá. Eu separei aqui 4 pontos positivos e 5 pontos negativos. Mas assim, tudo depende de você, gente. Não tem essa, são 5, são 4, né? Eu separei aqui alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, tá? Mas tudo vai depender de você, tudo vai depender, que nem eu vou explicar aqui, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu acho muito positiva, assim, pra mim, tá, gente, que eu gosto, é que essa faculdade à distância, ela é bem flexível nos horários. Então, você não tem ali um horário fixo pra você ir pra faculdade e tal, tipo, só de noite, de manhã, não. Faculdade à distância, você pode fazer os seus horários, tá? Lembrando que eu tô falando da minha, tá, gente? Eu faço enfermagem EAD pelo ProUni, então eu faço os meus horários, tá? Pra quem faz faculdade à distância pagando, é diferente, porque se eu não me engano tem um horário lá. Mas tô falando no meu caso. Tem uma flexibilidade, né, nos horários. Eu posso escolher se eu estudo de manhã, se eu estudo à noite, né? Se eu estudo aí qualquer horário dá pra mim escolher, tá? Então isso é muito bom, porque tem dias que eu posso estudar de manhã, tem dias que é só à tarde, tem até dias que eu não estudo porque tô fazendo alguma coisa, né? Então eu acho isso um ponto muito bom da faculdade da distância. Outro ponto que eu separei aqui é que é muito flexível também nos lugares, né? Você pode estudar em qualquer lugar, onde você estiver, né? Isso parece clichê, mas é verdade, gente. No primeiro período, né, quando eu tava no primeiro período, eu tava em casa, né, comecei a fazer o período em casa, e aí entrou na pandemia e tudo mais, aí eu fui pra casa da minha mãe em Brasília, e aí eu fiquei lá por um tempo, então não precisei parar nem nada, porque é faculdade à distância, não tem essa de parar por causa de pandemia, né, porque é online, só parou em relação às provas que eram feitas na faculdade, né. Mas eu continuei estudando lá na casa da minha mãe, a gente foi pra roça, a gente foi pra um monte de lugar, e eu tava ali sempre fazendo a minha faculdade normalmente, né, porque eu podia estar em qualquer lugar, era só ter um celular ou um notebook que estava tudo certo. Então isso é muito bom também. Outro ponto bem importante, né, que para quem paga a faculdade, é que ela é mais em conta, né, gente? Ela é mais em conta na questão de tempo e questão de dinheiro. Por quê? Tempo, você não vai gastar o tempo de ir para a faculdade, de voltar para a faculdade. Não. O tempo que você tem é 2 horas, você pode ficar ali 2 horas estudando. Não tem essa de você ter que se deslocar, né? E para quem paga a faculdade, que não é o meu caso, né? Mas eu sei que muita gente paga, é mais em conta também do que você pagar uma faculdade presencial, né? Normalmente faculdades presenciais sai aí, dependendo, né, gente, da faculdade, sai aí até R$ 1.000, mais ou menos a mensalidade, 700 e pouco, 800 e pouco, e normalmente a faculdade à distância é a metade disso, tá? Então, tempo e dinheiro é uma coisa também muito positiva para essa modalidade. Outra coisa também, gente, é a autonomia que a gente tem com essa modalidade. Como assim?
A gente tem uma autonomia da gente mesmo criar o método de estudos, né? Se eu prefiro estudar vendo a videoaula, eu assisto a videoaula. Se eu preferir olhar o livro primeiro, depois assistir a videoaula, então assim, eu tenho uma autonomia do que eu fazer. Outra coisa também é a gente poder escolher, né, qual matéria que a gente quer começar primeiro. Ah, quero começar com a matéria de anatomia, começo pela matéria de anatomia. Ah, não quero fazer anatomia agora porque não tenho tanto tempo, prefiro uma matéria que não seja tão complexa. Você pode começar por outra matéria também. No meu caso, da faculdade, pelo ProUni, tá, gente? Então, assim, essa autonomia que me dá de mim escolher a minha próxima matéria, isso é muito bom, né? Porque se eu tô afim de estudar uma matéria hoje, eu posso começar nela. Ah, se eu não tô afim, eu posso dar uma pausa na matéria, passar para outra. Então, assim, é um ponto bem legal, tá? Agora eu vou falar de alguns pontos contra, né? Alguns pontos negativos de fazer essa faculdade. Lembrando que vai depender de você, aluno, tá? Para muita gente, horário flexível pode não ser bom, né? Então, assim, depende, tá? A primeira coisa aqui que eu marquei como contra é que a gente não tem um contato direto com os professores nem alunos, tá? Então, assim, se você é daquele tipo de pessoa que gosta de estar ali com o professor, com os alunos, ter esse contato físico com eles o tempo todo, tá ali o professor do lado te ajudando e tudo mais, isso pode ser um ponto negativo, porque você não vai ter esse contato nas matérias, tá? A não ser quando for aula prática, mas é diferente, né? Quando a pessoa gosta de ter esse contato com o professor, normalmente é ali durante as aulas teóricas normais, tá? Pra mim, isso não é um ponto negativo, porque eu não sinto diferença, ter amizade com colegas ou não, eu não sinto diferença, nunca fui uma pessoa de, preciso ter amiga, preciso ter... Não, sempre fui uma pessoa que gosta de ficar na minha, uma pessoa que gosta de ficar sozinha mesmo. Então, assim, eu me dou super bem nessa parte. Pra mim não é contra, mas pra você pode ser uma parte contra dessa modalidade. Outro ponto também é as distrações. Confesso que no começo, gente, foi complicadinho pra mim, mas é tudo uma questão de adaptação, tá? Porque distrações, você tá ali, né, na sua casa, você tem a distração da TV, você tem a distração da sua cama bem ali, né? Então você tem distração do seu celular, não tem ali ninguém pra te punir na hora que você pegar o celular, né? Quando você tá em sala de aula, o professor não deixa pegar o celular, né? Então, assim, essas distrações que a gente tem em casa é bem difícil. Isso pode ser difícil para quem não consegue se autopunir, né? Tipo assim, ó, agora é hora de estudos, tal, não vou mexer no celular e tudo mais. Então, distrações pode ser uma parte contra aí dessa faculdade à distância. Outra coisa também que pode ser contra para algumas pessoas, para mim, no meu caso, não é também, tá? Mas quem faz faculdade à distância tem que ter um ótimo planejamento, uma ótima organização, porque tudo vai depender de você, tá? Vou dar o meu exemplo aqui. Por que eu falo que pra mim isso não é um contra? Porque eu sempre fui uma pessoa organizada, né? Sempre fui pessoa que organiza muito, que tudo no papel e tudo mais. Então pra mim isso foi de boa. Mas você precisa organizar, né? Tipo assim, você tem quantos meses de estudo? São 3 meses? São 2 meses? Então você precisa se adaptar para você conseguir fazer as suas matérias tudo nesse tempo, tá? Porque quando você tá na faculdade, não é você que decide isso. Seu professor tem que se virar e colocar tudo no tempo que tem pra fazer, né? E quando você faz a faculdade à distância, não. Faculdade à distância, você que tem que estar ali se vigiando para você fazer todas as matérias no tempo certo, todos os questionários no tempo certo. Então, isso pode ser um ponto negativo para quem não é organizado, para quem não tem planejamento. Então, isso daí também é um ponto bem importante que você precisa avaliar aí na hora que você for escolher se quer fazer mesmo essa faculdade ou não. E um último ponto aqui que eu lembrei, né? Eu não sei se tem mais, eu tentei lembrar aqui do máximo que eu consegui, mas é a questão das matérias, tá? Como assim?
muita gente já veio reclamar pra mim em relação a isso. Eu, assim, não senti muita dificuldade nisso, mas é bastante matéria. Quando você faz faculdade à distância, as matérias são mais matérias. Eu não sei o porquê disso, né? Quando você faz faculdade presencial, você tem ali no máximo 5, 6 matérias. Eu já vi gente aí com 4 matérias. E quando na faculdade à distância, não. Na faculdade à distância são... no meu primeiro período, eu comecei com 14 matérias. No segundo período já foi menos, já foi 9, né? Então eu vi também que no meu terceiro período, agora o próximo, eu vou ter só 6. Então, assim, é bastante matéria, né? Começa aí com mais matérias. Mas isso pode ser uma dificuldade para você, né? Porque se tem mais matérias, tem bastante conteúdo, né? Então pode ser um ponto negativo aí. Mas eu não vi ponto negativo nisso, porque tudo vai da sua organização, né? Tirar um tempo para cada matéria de estudos, se organizar, né? Eu acho assim que você tendo organização, planejamento, vai dar tudo certo, tá? Porque eu também não sou uma pessoa expert em estudar, né? Não sou uma pessoa ali que fica o dia todo estudando, né? Até porque eu tenho que trabalhar, tenho meu trabalho a domicílio, que por mais que eu sou a minha própria chefe também, né? Mas tenho que trabalhar, né? Tenho também que cuidar da casa, né? Tenho um filho também. Então, assim, tudo uma questão de planejamento e de organização, tá bom? Então, vocês viram que são pontos, assim, que você vai ter que anotar tudinho no papel e ver, pra mim, isso é positivo ou negativo, né? Você vai ter que colocar aí o que é negativo pra você e o que é positivo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu lembrar mais coisas depois, eu posso fazer outro vídeo, mas no momento vai ser só isso que eu lembrei, tá? Se você gosta de me acompanhar, de acompanhar essa rotina de enfermagem à distância, me segue lá no meu Instagram de enfermagem, que é @enfermagemead. Lá eu posto tudo, minha rotina, meu dia a dia de estudante, tá? Se você gostou do vídeo, já deixa seu like pra mim, se inscreva no canal e assine o sininho de notificação, que agora eu tô postando vídeos 2 a 3 vezes por semana e tá muito legal, tá? E se você tem alguma dica também de vídeo, uma ideia, pode colocar aqui nos comentários, que eu vou amar ver sua opinião, né? Se eu puder, eu faço sim, tá? Então é isso, um beijão, até o próximo vídeo!